Caríssimos irmãos e amigos, salve Maria. Bem-vindos a mais uma catequese com os arautos do Evangelho. Hoje iremos dar continuidade ao tema da virtude da religião. Falaremos sobre o pecado contra essa virtude, mas não mais o pecado por excesso, isto é, a superstição. Hoje iremos falar no pecado contra a virtude da religião, mas por defeito. Isto é, quando a pessoa não acredita naqueles pilares, naqueles dogmas, enfim, nos pontos fundamentais da nossa fé. O Catecismo da Igreja Católica fala-nos desta ofensa, desta falta contra o primeiro mandamento, isto é, a irreligião. A irreligiosidade inclui todos os pecados que se cometem por defeito contra esta virtude da religião. E quais são estes pecados? Em primeiro lugar, a impiedade. A impiedade, como o próprio nome indica, é a falta de piedade, isto é, a falta de consideração, aquela devida reverência que a pessoa devia ter para com as coisas sagradas. Esta impiedade pode ser desde uma indiferença em relação àquilo que é sagrado. Por exemplo, eu estou numa procissão do Santíssimo Sacramento, ou eu estou na rua e vejo passar uma procissão. Eu tenho plena saúde, eu posso perfeitamente ajoelhar-me, entretanto, o Santíssimo Sacramento passa e eu, por indiferença, enfim, eu não me ajoelho diante da passagem do Santíssimo Sacramento. Isto é propriamente indiferença, mas a indiferença pode ir até a uma tibieza. Isto já é tibieza, mas esta tibieza pode ser também mais acentuada, por exemplo, quando eu faço até o esforço de ir à igreja, vou à missa, mas dentro da missa eu não medito profundamente naquilo que está a acontecer no momento da elevação, ou seja, no momento da consagração. Ou inclusive eu fico a falar dentro da igreja, eu fico a perturbar o ambiente sacral que existe dentro da igreja e fico, no fundo, a ter uma atitude de tibieza, ou seja, não estou a levar aquilo que está a acontecer, não estou a levar aquele ambiente na devida consideração. Além disso, esta impiedade pode ir até, Deus nos livre, mas pode ir até à calúnia, ao desprezo e até a ataques à religião, como podemos ver em Fátima. Poucos anos depois das aparições, já havia uma capelinha construída no local das aparições que foi dinamitada. Ou seja, não foi só a calúnia por palavras, não foi só o desprezo, mas foi mesmo um ataque terrorista contra a nossa religião católica. Um outro pecado contra a virtude da religião é tentar a Deus. O que é que significa tentar a Deus? Consiste em pôr à prova, por palavras, por atos, a bondade de Deus e a sua omnipotência. Este foi o modo com que Satanás quis tentar a Deus Nosso Senhor. Isto é, quando o demónio disse para Jesus se atirar do templo abaixo, porque com isso Deus mandaria os anjos, ou seja, forçaria a vinda de anjos para o salvar. E Nosso Senhor respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. Um outro aspecto tratado pelo Catecismo é o sacrilégio, que consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e até as outras ações litúrgicas ou pessoas, coisas, lugares, enfim, tudo aquilo que é consagrado a Deus. O sacrilégio de si é um pecado grave e, sobretudo, quando ele é praticado contra a Sagrada Eucaristia. Então, por exemplo, a pessoa que vai a uma igreja, vai a uma missa e que rouba a hóstia, leva a hóstia para fora da igreja para fins indignos, para levar para um ritual satânico, para levar para um ritual, para entregar para alguém, para fazer sabe-se lá o quê. Enfim, tudo isso são coisas abomináveis. E ainda que a pessoa não tenha essa intenção de levar para esses lugares os piores possíveis, a pessoa só o fato de tirar a hóstia e não querer empregar aquela hóstia para o seu devido fim, isto é, para a comunhão, para a nossa união com Deus, só isso já de si é um pecado muito grave que incorre inclusive em pena de excomunhão. Mas dentro do sacrilégio ainda podemos abordar outros aspectos. Por exemplo, um homem que comete homicídio, mas que comete homicídio dentro de uma igreja. Então ele simplesmente, não é que ele tenha só matado uma pessoa, não é? Cometeu esse homicídio, mas também ele cometeu um sacrilégio, porque fez esse pecado dentro de um lugar sagrado. Ou alguém que rouba, mas rouba um cálice. Ele não comete simplesmente um roubo, mas além do roubo, ele também praticou um sacrilégio, porque apoderou-se de um objeto que é sagrado. Então, o sacrilégio pode ir numa vasta gama, desde a Sagrada Eucaristia
até aos ambientes, às pessoas que são sagradas. Uma outra falta contra o primeiro mandamento é a simonia. A simonia consiste na compra ou na venda de realidades espirituais. E esta palavra vem de Simão Mago, que é uma figura que aparece nos Atos dos Apóstolos, um homem que quis comprar os bens espirituais que ele via nos apóstolos. No fundo, o que é que ele queria fazer? Era comprar milagres. Ele pagava e conseguia fazer milagres em quantidade. E São Pedro afugentou, aliás, ele acabou por morrer, mas São Pedro diz para que ele se afaste com o seu dinheiro para a sua perdição, porque quis adquirir com dinheiro os dons de Deus. Então, caríssimos irmãos, os dons espirituais não se vendem. Os bens espirituais são para dar sempre de graça. Recebestes de graça, dai de graça. Então, que atitudes podem ser tomadas de simonia na vida da pessoa? Por exemplo, ela querer pagar uma absolvição. Ou seja, ela não está arrependida de um pecado, mas quer dar um dinheiro para que seja absolvida. Ou então, por exemplo, eu tenho aqui um cálice. É um cálice que foi abençoado pelo Papa João Paulo II. Este cálice então vai custar tanto. Este outro, que foi aqui o parco da aldeia, este vai custar menos. Então eu vou vender este cálice abençoado pelo Papa, porque foi o Papa que abençoou. Logo, ele custa mais. Ou seja, eu estou a exigir um preço superior àquilo que é devido a um cálice. Porquê? Porque ele tem uma bênção especial. Ou seja, eu estou a vender um bem espiritual. Tudo isso são, evidentemente, pecados, coisas que não se devem fazer. Outra coisa é, por exemplo, aquilo que nós fazemos muitas vezes na igreja, dar o estipêndio, ou seja, dar o dinheiro para uma missa. Esse estipêndio não é propriamente pagar aquele bem espiritual, que é a Eucaristia, mas é um estipêndio, ou seja, uma ajuda para o sustento do sacerdote. Nós estamos a remunerar aquele trabalho que o sacerdote terá, estamos a ajudar, no fundo, a Santa Igreja. Um outro assunto abordado pelo Catecismo é a questão do ateísmo. O ateísmo, como nós sabemos, é a falta de crença em Deus. E este ateísmo aborda diversos fenómenos. E uma forma frequente dele é o materialismo prático. E, infelizmente, nós vemos na vida de tantos católicos esta forma de materialismo prático. Ou seja, no fundo, um católico que é, no fundo, um ateu prático. Porquê? Porque ele é batizado, ele diz-se católico e, entretanto, ele não pratica a sua religião. Ou seja, ele não vive a sua fé. Ele é, no fundo, um ciclista que não pedala. É um ciclista não pedalante. É um corredor que não tem pernas, que não corre. Enfim, nós podemos ver, infelizmente, este aspecto de ateísmo na vida de muitos católicos, que não põem em prática, não põem em vida a fé que têm ou que dizem ter, enfim, o batismo que receberam. Um último ponto que é abordado pelo Catecismo é a questão do agnosticismo, que é um irmão quase gêmeo do ateísmo. O agnosticismo é, na realidade, um ateísmo disfarçado. E ele tem uma série de gamas, de variedades. O que é que defende o agnosticismo? Ele postula que é certo que existe um ser transcendente, mas é também certo que esse ser transcendente, essa divindade ou esse Deus, não se revelou e ele não é possível de se conhecer. Logo, eu não tenho nenhuma relação com Deus, eu não tenho nenhuma obrigação para com Deus. Ora, na sociedade moderna, na nossa sociedade atual, cada vez mais secularizada, isto é uma tendência, infelizmente, cada vez maior. Pessoas que acreditam realmente que existe um ser superior, que existe um Deus, mas como não conhecem a Deus, supostamente, porque dizem que Ele não se revelou, eles praticam um indiferentismo religioso. Ou seja, eles têm uma preguiça de conhecer as coisas de Deus, eles têm uma indiferença em relação a Deus. E, no fundo, isto equivale, sem dúvida, a um ateísmo prático. São, no fundo, ateus que supostamente têm algo de religiosidade. Se nós formos ver em inquéritos recentes, em 2018, por exemplo, na área da Grande Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, foi feito um inquérito que chegou à conclusão que 1 em cada 3 dos residentes em Lisboa não tinham religião. Mais de metade, entretanto, era católica e desses católicos, 15,8% diziam que iam à missa pelo menos uma vez por semana. Mas o ponto que mais se salientou nessa abordagem feita à opinião pública foi
uma nova tendência que surge em matéria religiosa de aparecerem pessoas que pertencem a uma esfera religiosa sem religião. Ou seja, são pessoas que acreditam na existência de um ser superior, eles têm uma religiosidade que, entretanto, não participa de nenhum núcleo, de nenhum contexto religioso concreto. E, infelizmente, essa é uma tendência que está a crescer cada vez mais. Ou seja, é um agnosticismo, uma crença numa divindade, uma espécie de um deísmo, mas uma divindade que não tem nada a ver comigo. Claro está que esta tendência faz com que essas pessoas que supostamente não acreditam num Deus concreto, não têm uma obrigação religiosa, caiam em todo o tipo de superstições e em todo o tipo de crenças. Porque sabemos que quando o homem deixa de acreditar em Deus, ele passa a acreditar em qualquer coisa. E com isto, caríssimos irmãos, terminamos este tema tão precioso da virtude da religião. Isto é, do modo correto de nos relacionarmos com Deus, de prestarmos o devido culto. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!